Tem que desbloquear no meio do avião. Caralho, eu esqueci, tô pensando no olho. Eu esqueci, eu tô aqui, ó. Tem que ter uma daqui a pouco. Tira uma pausa. Ô, Ju, pede o Matheus. Pede o Matheus pra ele cantar junto com o Bruno, Legião Urbana. É, Matheus. Ele gosta? Eu gosto. Ó, vem cá. Depois fotografa o povo. Sim, sim. Agora quando eu for botar lá. Quando eu fui para a Secretaria de Fazenda, eu não tinha base nenhuma de, tipo assim, apesar de trabalhar com o meio ambiente na Secretaria de Fazenda, não existem outros profissionais. E aí chega um contador para falar assim, vim abrir um processo de licenciamento. Ah, mas você sabe o que é isso? Não, eu vim abrir o processo de licenciamento. E aí você tem aquela expectativa de, cara, se não der certo aqui, eu vou fazer o quê? Porque eles vão contratar um contador. E aí é aquele momento de você pensar que você sabe juntar realmente experiências, você procurar se especializar e procurar saber coisas novas para que seja, tipo assim, seja não suficiente, mas que você consiga se encaixar no mercado de trabalho e você consiga atender as suas expectativas e as expectativas do mercado de trabalho, que, pelo que eles falaram também, em questão do governo atual, a gente não tem mais muito meio ambiente, prioridade de meio ambiente. Então, a gente está cada vez mais difícil para a gente, como gestora ambiental, ter aonde trabalhar. Então, essas expectativas, ainda mais eu que formei muito nova, formei com 21, então eu já não tinha, tipo assim, sofro um preconceito muito grande de ser nova e ter a responsabilidade de lidar com empresários. Então, são expectativas em cima de expectativas, e a grande maioria que também vai formar muito novinho. Então, tem essa questão de lidar com muita coisa em um período muito curto, mas tipo assim, é um desafio, é sair do conforto de ser estudante, ter professores e enfrentar lá fora, tipo, só porrada de todos os lados, mas dá pra sobreviver. Bom, eu sou da turma de 2010, né, da primeira turma, me formei em 2014, nossa formatura foi em julho de 2014. No ano que eu me formei, na verdade, a gente estava querendo ir embora mesmo, ninguém aguentava mais. Não porque a gente não gostava do curso, a minha turma, na verdade, foi uma turma que sofreu muito. Nós brincávamos que éramos a cobaia. Não tinha nada disso aqui que vocês veem hoje o campus está maravilhoso, não foi essa a nossa realidade, foi muito difícil, muita luta. Então, os 4 anos pareceram que era muito mais. A gente pegou uma greve de 4 meses em 2012, por isso que nós nos formamos em julho, um semestre depois. Então, no último semestre, eu estava fazendo monografia, estágio, era da comissão de formatura. Então, o que eu queria mesmo era terminar. Embora desde janeiro daquele ano eu comecei a enviar currículos para tentar vaga de estágio, não aparecia nada. Em 3 dias não tinha estágio para a área de gestão ambiental. A gente pediu, pelo amor de Deus, deixa eu fazer um trabalho voluntário aí. Eu fui fazer lá na Argibem.
ali em Bem Exposta, né, que é uma cerâmica ali. E fiquei lá fazendo estágio, foram 3 meses para cumprir as horas de estágio. Então já estava vendo que estava difícil o mercado, estava ruim. E quando a gente se formou foi piorando, porque em 2015 veio a crise econômica, na verdade, criada por uma crise política que começou em 2014. Então, quando eu me formei, em julho, eu, na verdade, queria descansar. E eu sabia que ia ser difícil, que se conseguir estágio foi difícil, até voluntário, você imagina conseguir um trabalho remunerado. A outra pergunta, desculpa, eu esqueci. Então, o desafio é justamente você conseguir o primeiro trabalho, porque ninguém quer te dar trabalho porque você não tem experiência, sua experiência acadêmica não serve para o mercado de trabalho, gente, sinto muito, não serve, serve para a academia, para o mestrado, mas não serve para o mundo de trabalho, só o conhecimento teórico não é o suficiente, então você tem que arrumar um jeito de se inserir. Tem o caminho aí que é o mais fácil, que é a indicação. Fazer network é extremamente importante. Se você tiver quem te indica, é o caminho. Agora, quem não tem isso, você tem que arrumar estratégias. Então, quando eu saí, na verdade, eu sou de Sapucaia, fui trabalhar lá no sindicato de servidores públicos, eu conheci o presidente, estava desempregado, falei assim, ele perguntou se eu não queria trabalhar como secretária, que ele precisava de uma secretária, era 2 vezes por semana, eu falei, quero, porque eu preciso de dinheiro, vamos. Em agosto eu comecei a trabalhar daquele ano mesmo, de 2014. E a vantagem de ser um município pequeno é isso, a gente acaba conhecendo muita gente. Então, o secretário de Meio Ambiente na época me conhece desde sempre. Um dia ele me parou na rua, dizendo que estava começando a fazer o carro no município, se eu não gostaria de fazer um estágio com eles. Eu expliquei para ele que eu já tinha me formado, isso era mais ou menos novembro daquele ano que eu já tinha me formado, que eu não poderia fazer estágio mais, mas que eu aceitava fazer um trabalho voluntário, porque se fosse para eu adquirir conhecimento, eu aceitava. E aí, em novembro, eu comecei a fazer o estágio, um trabalho voluntário na Secretaria de Meio Ambiente, uma vez por semana, ajudar 2 profissionais, um que vinha do INEA e o outro contratado pela prefeitura para poder fazer o carro no município, que estava iniciando aquele ano. E quando foi em abril de 2015, o secretário me contratou. Porque ainda tem isso, prefeitura é jogo político, né? Na verdade, ele já queria me contratar desde dezembro, que eu comecei 1 mês depois, ele queria e não conseguiu, só foi conseguir mesmo em março, ele chegou para mim, a partir de abril você começa aqui como contratada. E aí, eu comecei a trabalhar lá e fiquei trabalhando lá até maio de 2016. Então, foi assim. Foi, na verdade, algo que aconteceu. Eu estava procurando emprego, trabalho, enviava currículo, me deparava com esse obstáculo de não ter experiência, embora eu tivesse qualificação, tivesse em curso, não é só o inglês, e não querem qualquer experiência, querem que você tenha experiência específica naquilo que a empresa precisa. Isso é muito claro em todas as vagas, é muito importante que vocês acompanhem as vagas para ver as exigências do mercado, quem quer ir para o setor privado. E, em compensação, eu vi aqui pessoas que eu conhecia que não tinham experiência, conseguia trabalho em algumas empresas, porque tinha indicação. Então, para mim, acabou acontecendo, surgiu uma oportunidade de trabalho voluntário, que eu aceitei, e esse trabalho voluntário abriu portas para a minha primeira contratação profissional. Eu não enxergo daqui, gente, por isso. No meu caso, assim, eu sinceramente não pensava em estabelecer estratégia igual hoje eu penso, vejo claramente que precisa. Principalmente os professores da área de administração, eles sempre falaram muito a importância de fazer um networking. E a gente ouvia isso muito jovem e pensava, legal, interessante, mas e aí? Ia para evento, a gente ficava fazendo o quê? Conversando com a galera da nossa cidade. Quem vai fazer network com quem? A gente não pensava em eventos, igual aqui em empresa até tem muitos com empresa e tal, então você vai chegar o quê? Vai chegar para o empresário e toma aqui meu currículo, toma meu cartão, então, entendeu? É difícil isso. Então não tinha estratégias de inserção no mercado, mas claro, todos os conhecimentos foram extremamente úteis, senão eu não teria sido contratada. Eu ia ficar no trabalho voluntário e sair, como teve gente que fez trabalho voluntário e não ficou. E eu consegui ser contratada graças a conhecimentos que tinha. Então, na época, comecei a trabalhar com geoprocessamento, porque precisava usar o ArcGIS e o QGIS para poder fazer o carro, não era feito só no Google Earth. Meus conhecimentos sobre tudo, sobre ecologia, restauração florestal.
tive que aprender sobre o Código Florestal, meus conhecimentos sobre PRAD, porque na prefeitura eu também fazia isso, educação ambiental, também se trabalhava com iniciativas, de uma forma geral, todo o conhecimento, até aqueles que eu achava que eu não ia precisar, como uma disciplina que aqui dentro eu não gostava, que era geoprocessamento e rastreamento remoto. A minha primeira oportunidade de trabalho foi para trabalhar especificamente com isso, que aí eu virei a coordenadora do carro. E hoje é o que eu mais gosto de fazer, eu mais gosto de trabalhar com geoprocessamento, e aí foi aprendendo sobre, e quando eu cursei a disciplina eu detestava, realmente eu não gostava, Deus me livre, foi justamente o que eu fui trabalhar. Outras coisas que eu gostava, queria trabalhar, às vezes não foi tanto assim, entendeu? É assim mesmo que acontece a vida, por isso que, mesmo que achar desnecessário, estuda, porque todo conhecimento serve. Eu lembro que o professor Gustavo, da aula de ecologia, que já saiu daqui a muitos anos, na primeira aula ele falou isso: gente, ainda que vocês não gostem da matéria, estudem, porque todo conhecimento é útil, mesmo que aparentemente seja inútil hoje, lá na frente um dia você pode precisar. Comigo foi exatamente assim. Eu não achava que era inútil, eu só achava que eu não ia trabalhar com aquilo que eu não queria. Eu olhava para aquilo e falava, não quero trabalhar com isso. E tive que aprender, e hoje eu gosto. Entendi a importância, gosto de trabalhar com questão de mapas, né? Trabalho com mapeamento de áreas de risco. E foi isso, a vida nos surpreende. Então é importante aprender de tudo, participar de tudo, e os conhecimentos adquiridos aqui no curso como um todo foram todos importantes. Eu acho que o nosso curso de carga teórica é muito bom. Embora na minha turma também teve isso, né? Uma grade extensiva, muito além do que é hoje. Eu tinha 11 disciplinas optativas no meu currículo, né? A mais, que saíram da grade. Era muito maçante, mas realmente eu acho que de conteúdo teórico foi tudo muito importante, muito bom. Bom, eu me formei no final de 2016, eu comecei a fazer o mestrado no início de 2017, e as experiências que eu vou trazer para vocês vão ser mais voltadas para o ambiente acadêmico, porque foi o que, no final da minha formação, né, eu queria muito fazer. E na primeira pergunta, quais eram as minhas expectativas quando eu me formei? A minha principal expectativa era conseguir passar no processo seletivo do programa de pós-graduação que eu queria. Então, apesar de parecer para alguns uma loucura fazer isso, eu foquei no programa de pós-graduação só e me dediquei a estudar ele durante alguns meses, né, trabalhando nele na minha monografia e na conclusão do meu projeto de iniciação científica, que eu tinha que mandar o relatório para a FAPERJ. Então foi um período bem turbulento da minha vida, mas era uma grande expectativa minha, então eu trabalhei bastante para que isso acontecesse. Tá dando para ouvir? Agora tá. Então, depois que eu consegui entrar no programa de pós-graduação, passei por todas essas dificuldades para conseguir entrar, eu percebi que um dos grandes desafios dentro da pós-graduação era o fato de ser um ambiente muito novo, né? Como a Juliane falou, a gente sai de um ambiente onde você está confortável, onde você passou anos da sua vida num instituto que é relativamente pequeno em termos de tamanho, né? Você tem acesso à sala dos professores com uma facilidade enorme. A gente tem acesso à reunião com os professores com muita tranquilidade. E no programa de pós-graduação, não. Eu me vi num programa em que eu tinha diversos professores que eram de outras instituições, então se eu queria marcar reunião com um professor, ou, por exemplo, tirar uma dúvida com ele no laboratório dele, eu teria que ir na UERJ, sair da Rural e ir para a UERJ, ou sair da Rural e ir para a UF em Niterói, e se tornou um pouquinho, né, mais complicado. Também tive dificuldade porque o ambiente acadêmico, muitas vezes ele te abraça, né? Às vezes a gente se descobre nesse ambiente, a gente tem incentivos a participar de diversas atividades e construímos aqui não apenas para o network, mas laços de amizade realmente.
Já no ambiente acadêmico, né, dentro do mestrado, eu percebi que cada um tinha seu projeto de pesquisa, as pessoas eram de laboratórios diferentes, então estávamos todos juntos ali para fazer uma disciplina, que no meu programa a maioria eram condensadas, disciplinas de 2 semanas apenas. Então nós nos reuníamos, tínhamos aquela aula e depois cada um ia para o seu laboratório. E não tinha essa coisa de vocês sentarem num hall e conversarem, e baterem papo, e conversarem sobre uma disciplina, sobre uma dúvida. Foram poucas as disciplinas que os alunos montaram grupo para que a gente pudesse tirar dúvidas uns com os outros e ajudarmos uns aos outros. Né? Então, assim, a carreira acadêmica, ela também pode ser bastante solitária, dependendo do momento. A gente é que tem que fazer essas informações serem trocadas, ir a outros laboratórios, buscar as pessoas, porque se você não buscar, dificilmente alguém vai buscar conversar com você, a menos que seja da sua área. Por exemplo, eu trabalho com ecologia de peixes recifais, com o professor Leonardo, e com outras pessoas que trabalhavam com ictiologia, que é o estudo de peixe. A gente trocava conversa, né? Agora, com pessoas que trabalhavam, por exemplo, com abelhas, a gente já não tinha a mesma conversa e ninguém procurava ninguém. Em termos de o quanto que a minha experiência, né, o que eu adquiri durante o curso de gestão ambiental contribuiu nesse momento, foi o fato de eu justamente conseguir conversar com profissionais de outras áreas. Então, eu tive disciplinas de limnologia, por exemplo, que a gente não tem aqui, mas como a gente teve gestão de recursos hídricos aqui com a professora Érica, eu conseguia conversar com esse professor com uma tranquilidade muito maior. E outras disciplinas, a gente, enquanto profissional de gestão ambiental, o nosso curso é muito multidisciplinar, né? Então, é muito bom a gente ter um curso tão robusto, assim, de áreas tão distintas, agrupadas, porque faz com que a gente consiga conversar com outros profissionais com uma tranquilidade. Eu conheci pessoas que se formaram em biologia em instituições particulares que não tinham muita facilidade de conversa e de aprendizado em relação a disciplinas que não estavam dentro da grade de biologia. E já a gestão ambiental, tudo que eu tive dentro do meu programa de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em biologia animal da Rural, tive várias disciplinas que tinham nomes diferentes, mas que eu conseguia conversar com esses professores. Então, essas experiências das disciplinas daqui foram muito importantes, assim como as experiências, né, que eu acho que a gente vai até falar mais à frente, mas as experiências adquiridas ao longo das outras atividades que a gente foi se envolvendo durante o curso, como, por exemplo, Empresa Júnior, como já foi dito, ONGs e afins. A gente, durante o curso de gestão ambiental, a gente acaba adquirindo essas experiências e isso agrega muito valor, tanto para a vida empresarial quanto para a vida acadêmica. Boa noite. Agradecer a professora Juliane pelo convite, mais uma vez. Acho que as minhas expectativas eram bem próximas dos alunos que vieram aqui, né, porque a gente tem uma trajetória mais ou menos parecida aqui na universidade. Então, minhas expectativas eram passar, na verdade, antes de formar um pouquinho, né, já era de passar no programa de pós-graduação. Eu já fui mais megalomaníaco do que a Milânia. Eu não foquei, na verdade, né? Eu atirei em 2 programas, em ecologia e em botânica, lá no UFV, e porque são áreas parecidas, né, para trabalhar com plantas. Eu acho que qualquer um dos 2 seriam bons para mim. Então, minhas expectativas eram passar num programa que já era, no programa de mestrado, que já era a minha expectativa desde que eu iniciei o curso, na verdade, já era a minha vontade. E eu acho que os desafios passados, e o que a gente vai ver muito, vocês vão ver muito, o gestor ambiental sendo um pouco rechaçado por algumas profissões. Então, eu achei que ia ocorrer mais dificuldade
porque eu estava indo para um programa de ecologia que geralmente tinha biólogos, né? E eu achei que eu ia ter mais dificuldade e esse seria um desafio grande para mim. O desafio foi de tentar me encaixar naquele mundo de biólogos, que é bem difícil, né? Eles são meio... Mas graças a Deus deu tudo certo e a gente foi muito bem formado aqui na Rural, então acho que isso colaborou bastante. E eu acredito que diversas habilidades que até os alunos, né, estavam comentando, e que é importante para todos vocês, né, tentarem experimentarem de tudo um pouco aqui dentro da universidade, né? Então, eu fui bolsista de iniciação científica, eu fui monitor de botânica também, eu fui da empresa júnior, fui de centro acadêmico, organizei evento. Então, assim, se você testa tudo, se você morde um pouco de cada coisa que você pode fazer aqui dentro, quando você sair, você vai perceber que os desafios são muito grandes, mas que você vai conseguir se adaptar um pouco melhor, né? Há algumas coisas que você possa fazer, assim, futuramente. Então, acho que a gente vai poder falar um pouco mais da nossa trajetória depois, né, professora? Então, acho que, para resumir, acho que seria isso. Perfeito as colocações aqui, falando um pouco da questão do momento passado, no que se refere àquele primeiro momento inicial da saída da universidade, como é que eles se colocaram perante ao mundo do trabalho. E aqui a gente vai tratar um pouco da trajetória profissional aqui de cada um dos nossos profissionais, né? São 3 questionamentos aqui que a gente vai trabalhar agora nesse módulo, em que vai ser tratado, primeiro, como é que vocês buscaram a colocação de vocês no mercado, né? Quais foram as estratégias de busca, até foi um pouco falado. O networking é importante, né? Como que isso afetou a trajetória profissional de vocês? E como efetivamente desenvolver o networking? Eu acho que o ponto básico aqui é o pulo do gato, né? Literalmente. Então, no caso, pensar em se colocar no mercado de trabalho é um desafio muito grande, porque é você sair realmente da realidade de formei, não tenho mais como correr para a sala do professor e agora eu vou trabalhar. Então, eu fiz estágio voluntário, já comentei com vocês, fiz estágio voluntário por 1 ano, então eu fiquei 1 ano na correria, porque aqui a faculdade é integral e o meu estágio também era integral. Então, eu tinha que estar em 2 lugares de 8 às 5. E aí, fiz muita correria. E aí, dentro do estágio, eu comecei o networking. Então, já foi uma coisa muito interligada, porque trabalhava com muitos profissionais da área, Secretaria de Meio Ambiente, hoje em dia tem uma formação muito grande de profissionais de meio ambiente. Mesmo quando a gente tem um meio político, de você contrata pessoas de outras áreas, hoje, basicamente, a Secretaria inteira é composta por profissionais da área. Então, ali, eu comecei esse contato, eu comecei a aprender um pouquinho de cada coisa, porque o Edward também foi da Secretaria de Meio Ambiente. Lá você não tem, tipo, uma função. Você entra como estagiário da fulano fiscal tal. Você atende a secretaria inteira. Você não consegue ter uma função, você não consegue ter, tipo assim, eu sou estagiário desse setor. Não existe isso. Você é estagiário de tudo. E isso é uma função muito boa, porque eu aprendi a parte burocrática, eu aprendi a parte fiscal, licenciamento, educação ambiental, fiz gerenciamento de resíduo, eu respondi inquérito civil para a promotora, eu trabalhei realmente com tudo que tinha na Secretaria de Meio Ambiente. E a partir disso, eu comecei a fazer contatos ali dentro, porque a gente tem funcionários públicos, mas eles também têm uma vida fora daquilo ali, a grande maioria faz outras atividades. E dentro daquilo ali você tem pessoas que te incentivam, e pessoas que, a gente tem essa questão da indicação, que falam de você. Então você tem, fulano é muito boa nisso, fulano é uma ótima estagiária nisso, fulano sabe fazer isso, e aí eu preciso fazer isso, vou chamar fulana porque ela sabe me ajudar. Então você se coloca no mercado de trabalho a partir do momento que você tem disposição. Quando você sabe que nem toda a gente se forma, e como a Thalita falou, o que você aprendeu na faculdade não é suficiente. Você, infelizmente, eu formei, tirei 10 em botânica. Quando você for para uma empresa que vai trabalhar com isso, o seu 10 não é suficiente. Porque, infelizmente, alguém vai falar assim, é isso que você sabe? Mas eu tirei 10. Mas é isso que você sabe? Então, não é suficiente. Então,
o network começa aí também, essa questão de se colocar no mercado de trabalho no você estar disposto. E aí você eu comecei a trabalhar. Dentro do estágio ali, fui fazendo um pouquinho de cada coisa. Entrei no estágio remunerado, então demorou muito. Então, tipo, eu fiquei 6 meses trabalhando, recebendo, para 1 ano que eu trabalhei de graça. Então, foi muito difícil. Você tem uma cobrança muito maior. Você só aumenta, tipo assim, função. Comecei a receber, tenho o dobro de trabalho, mas o salário, tipo, é horrível. Então, não vale a compensação. Se você sempre for pensar, nossa, eu estudei muito e eu ganho isso, ou eu estudei muito e acontece isso, você vai desanimar. Então, você tem que pensar sempre nas oportunidades. E essa questão de quando eu fui contratada pela Secretaria de Meio Ambiente, foi exatamente nisso. As pessoas tinham em mim ainda a visão da estagiária voluntária que fazia tudo de graça. Começou ali, porque eu sempre tentei me esforçar muito, sempre tentei fazer... Além do que eu sabia, eu entrei no estágio em 2017, eu estava na metade da faculdade. Então, tinha matérias que eu nunca tinha visto, mas a pessoa, você sabe fazer isso? Sei. Aí eu corria no professor, como é que faz isso? Ele, não, mas você já fez essa matéria? Não. Vai fazer quando? Ano que vem. Mas eu fazia, chegava, sabe fazer? Nunca vi. Está na grade da Rural. Eu apresentava a grade, chegava no estágio, aqui minha grade. Sabe fazer? Nunca vi, entendeu? Tipo, tinha um negócio com legislação, eu me meti no licenciamento, nunca tinha visto. Não sabia que existia a CONAMA 237, o que era, mas me metia no meio do processo. E assim foi ficando. Quando eu fui contratada, e aí assim, quando eu... Foi. E aí, quando eu fui contratada, começou mais ou menos assim. Foram pequenas áreas que eu trabalhei. Hoje em dia eu trabalho com licenciamento e faço parte de um projeto de desburocratização de empresas, tanto licenciamento fazendário quanto ambiental. Só que ele começou nesse trabalho de formiguinha. Eu fiz um pouco de legislação na Secretaria de Meio Ambiente, um pouco de fiscalização, foquei no licenciamento. E aí começou esse projeto que a gente foi fazendo. Existe a Sala do Empreendedor, eu vou falar um pouco bem mais para frente. Só que ele veio daí. Minha parte hoje em network acontece na Secretaria de Fazenda, que eu atendo contador, eu atendo empresário, eu falo diretamente com as pessoas que vão me contratar ou que eu vou trabalhar, ou que vão trabalhar comigo. Então começou tudo com um trabalho, tipo assim, tem quase 3 anos que eu estou no mercado de trabalho, só que não foi tipo assim, do nada. Tem muita gente que pergunta, você formou, já estava trabalhando, você não teve esforço nenhum. Não foi assim. Eu comecei... É um trabalho que até hoje eu ainda faço. Tem muita gente que eu chego por eu ser muito nova, eu tenho um preconceito muito grande das pessoas quererem contratar ou quererem me ouvir. Eu cheguei na Secretaria de Fazenda e às vezes o profissional chegava, reunião com ela, mas ela é estagiária. Tipo, não, ela é profissional, vai te atender. Não, mas ela é estagiária. Então eu tinha que lidar com isso, e quando eu tratava com o empresário mesmo, eu via que tinha zero credibilidade no que eu estava falando, porque ele olhava a minha idade. Ele não olhava, ela é gestora ambiental formada, sou pós-graduada em Direito. Não, é estagiária. Então tem essa questão. Hoje em dia, o network ele começou, para mim há muito tempo, mas ele é contínuo. Não tem uma receita, não tem eu preciso conhecer fulano. Você vai se colocar no mercado, você vai apresentar suas habilidades, você vai ter sempre que melhorar suas habilidades e conhecer cada vez mais gente. É uma coisa muito contínua. Então, é quase eterno fazer network, porque você, tem a indicação, mas você também vai se encontrar em algum lugar. Então, eu quero fazer isso. E para você fazer isso, você tem que fazer aquilo, conhecer alguém e chegar em tal lugar. Então, tudo é planejamento e não vai, vai ser sorte, ou vai ser acaso, ou vai ser alguém. Mas é um conhecimento contínuo, um aprendizado contínuo e muito desafio. Bom, sobre a minha estratégia de inserção no mercado, eu já falei, né? Não tinha nenhuma. Na verdade, hoje eu vejo que eu era bem ingênua.
Naquele ano que eu me formei, em janeiro, eu me inscrevi no Vagas, ficava de olho nisso aí, sempre fiquei de olho nas vagas, enviava currículo em sites de empresa, ficava de olho em todos os sites possíveis de currículo e achava que isso era suficiente. Achava que a gente procurar estudar, ser boa aluna, ter boas notas, era o suficiente. Ninguém chega para você e pergunta, deixa eu ver seu histórico universitário, ninguém tá nem aí, gente. Tem gente aí no mercado de trabalho que às vezes barraca e não sabe nada. Já esbarrei com engenheiro ambiental que não sabia o que era uma serrapilheira, qual a função dela para uma recuperação de áreas degradadas. Isso é sério, contratado. Então, assim, infelizmente não é isso. Antigamente eu ouvia muito, vocês também devem ter escutado, você forma na universidade pública, você já vai sair empregado. Acho que isso aí, sei lá, uns 20 anos atrás. Porque eu não vi isso acontecer, até por conta dessa demanda de pessoas do ensino superior. Não era mais assim, então eu achava que enviar currículos, uma hora ia aparecer e falar com as pessoas que estavam procurando emprego. E não foi assim, eu contei como aconteceu, não foi meio por acaso, um trabalho voluntário me abriu portas, eu fui contratada. Sobre o networking, era aquilo, os professores falavam, não foi por falta de aviso, de falarem, mas a gente não sabia, não ensinavam a gente como é que você faz network, falavam que era importante, e o porquê que era importante. Mas não tem um cursinho aqui, vamos ensinar agora como que faz isso. Não, para mim era igual caviar, nunca vi nem comi, só ouço falar. Foi acontecendo naturalmente conforme eu fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, que ela falou é verdade, todo órgão ambiental, municipal, estadual, se torna uma vitrine. Porque as pessoas vão ali, você começa a atender elas e elas vão te conhecer. Independente se é uma cidade pequena, uma cidade grande, e na verdade foi aí que eu comecei a fazer network, conhecer as pessoas, até profissionais de outras áreas, alguns empresários. Na verdade o município que eu moro é muito pequeno, então na verdade são pequenos e médios empresários, através da Secretaria de Meio Ambiente que me deu essa visibilidade. Hoje eu vejo que é extremamente importante, e eu estou aprendendo até hoje. Eu estou inscrita no LinkedIn acho que há 2 anos, que eu não usava também. Tinha professores aqui que falavam se inscrever. A gente usa o quê? Facebook, Instagram? Tá bom, fui agora que eu entendo um pouco como funciona. Tem muitos profissionais bacanas que dão muitas dicas, pessoas do RH, administradores, sobre como fazer isso, como desenvolver essas estratégias. Mas é muito difícil. Na verdade, até hoje eu estou aprendendo como fazer. Participar de eventos é legal, mas não sei, tem hora que eu acho que determinadas coisas é forçado. Eu não chegaria num evento aqui, a Firjan às vezes promove alguns acessos e me apresentando para as pessoas. Eu não sou assim, eu converso acho que naturalmente, não sei, tem hora que parece que você está puxando saco de empresário, na verdade. Agora eu estou aprendendo, hoje eu trabalho com consultoria ambiental, a oferecer serviço e fazer isso de uma forma sem que seja forçada. Só que é complicado, eu acho muito difícil isso de fazer network. É fácil falar, é uma palavra bonitinha, você vai entendendo como se estabelece as relações, mas não é nada fácil. O mercado de trabalho não é nada fácil.